Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde. Hoje com mais um convidado especial, aliás, uma convidada especial. A professora Vanessa Tavares Pereira. A professora Vanessa é professora da UEPA, é mestra pela USP em pediatria e alergia e é uma das nossas referências na região a respeito de alergia. Hoje nós vamos tratar de alergia. Vanessa, obrigado por ter vindo. E a pergunta primeira é aquela que eu sempre falo da minha vizinha. Eu tenho uma vizinha que ela diz, vai entrevistar quem hoje? O médico sobre alergia, ela disse, o que é uma alergia? Então, é a primeira pergunta. O que é uma alergia? Muito obrigada pela oportunidade, né, de nós estarmos falando. E eu digo que nós temos que realmente falar para as pessoas poderem saber o que é uma alergia. Uma alergia. Uma alergia é uma reação imunológica, ou seja, para o indivíduo ter uma reação alérgica, ele tem que primeiro ter um contato prévio com um possível agente causador. Então, ele tem aquele contato e aí o sistema imunológico reconhece aquele agente como algo estranho. Então, ele forma anticorpos, que são mesmo coisa que soldados de defesa. Certo. Esses anticorpos são formados, esses soldadinhos eles são formados, mas eles ficam silenciosos. Após um segundo contato com aquele mesmo agente causador, aí sim, aqueles soldadinhos que estão lá silenciosos, só com as arminhas na mão, aí eles vão atirar e vão causar doença e vai ter sintomas. Certo. Que sintomas são esses? Esses sintomas podem uma simples urticária, que significa lesões na pele, Uma quente, coceira quente. Justamente. Quentes, pruriginosas, ou seja, bastante coceira, elevadas, né? Que pode acometer o corpo tipo todo. Uma placazinha na pele. Uma placa na pele. Vermelha. Ou vermelhas, quentes e com bastante coceira. Muito. Independente da hora do dia, tá? E isso pode ainda evoluir em 40% a 50% dos casos para o angioedema, que significa o inchaço, o edema das mucosas, como lábios olhos. Enormes. Ficam enormes. Olho fechado, aquilo olho grande. bem fechadinho. Então, pode evoluir com sintomas de pele, sintomas gastrointestinais, como vômitos, diarreia, no caso das crianças, sangue e muco nas fezes, até ao choque anafilático, também conhecido como anafilaxia ou edema de glote, que é quando a pessoa tem dificuldade importante para respirar. Ou seja, esses são os casos mais fatais que podem levar à morte e é aí que nós temos que nos preocupar. Qualquer alergia, qualquer processo alérgico, por exemplo, a gente sabe de histórias assim, alguém foi picado lá no meio do mato, que estava num acampamento, por uma abelha e desenvolveu um edema de glote, o outro teve que furar com o canivete a traqueia para poder salvar, aquelas coisas que a gente sempre sabe de filme e até do nosso dia a dia. Isso ocorre com frequência? Tem muita gente com alergia? Há alguma coisa? Ou quase que todo mundo tem alguma alergia a alguma coisa? Então, com relação à picada de inseto, Sei. eu digo que a ficção mostrando a realidade, né? Nós temos aí aquele filme clássico, Meu Primeiro Amor, onde o jovem, ele justamente vai a óbito, ele morre por conta de picada de abelha. E isso pode acontecer. Não é tão comum, mas isso pode sim acontecer. E aí esse paciente, essa criança ou adolescente, geralmente que é quando ocorre, pode em alguns casos ocorrer na fase adulta, tem que ter toda a orientação. Ou seja, ele pode ir para o acampamento, ele pode ter contato, mas ele tem que ter muito cuidado, tem que ter uma orientação do especialista, que aí muitas vezes vai prescrever o medicamento certo para poder ele conseguir chegar até o hospital. Que seria a adrenalina. Adrenalina. A adrenalina autoinjetável. 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 Isso quase ninguém tem, né? Não tem no Brasil, infelizmente, nós não temos. Nós temos que importar.
Com laudo médico, nós conseguimos. Mas a ASBAI, que é a Associação Brasileira, né, de Alergia e Imunologia, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, está numa forte campanha para conseguir trazer e sensibilizar a população como um todo e a parte de logística para trazer essa medicação para cá. Hoje então, a gente não pode nem comprar adrenalina na farmácia, né? Não, Só não no pode. hospital. Só no hospital. Só no hoje hospital. ninguém toma mais injeção em casa ou na farmácia. Nem só no deve, hospital, né? Mas só no hospital. Mas existe adrenalina autoinjetável, que é uma caneta, onde o paciente vai ser treinado para haver, quando necessário, vai haver ele usar a caneta, principalmente no vasto lateral da coxa, que é na coxa. Na coxa. Com roupa, com o que for. Ele teve os sintomas, ele já vai ser orientado. Ele mesmo pode aplicar, ou então quem estiver do lado pode aplicar. Isso salva a vida. Então, nós temos que falar sobre isso, porque tem que realmente existir uma campanha, e existe, para trazer essa medicação para cá. Para todo mundo ter acesso. Para todo mundo ter acesso. Porque não só nas alergias aplicadas de inseto, nas alergias alimentares, nas outras alergias também. Com relação a todo mundo tem alergia, eu costumo dizer que na alergia nem tudo que parece é. Então, nós temos que ter muito critério. Hoje, o nosso trabalho é muito mais para desconstruir uma alergia do que propriamente dito para diagnosticar. Então, nós sabemos que sim, está havendo um aumento, mas nem tudo que parece realmente é. A pergunta que eu tinha na cabeça sobre alergia era leite, né? O leite. Essa intolerância à lactose é uma alergia? Não. Excelente pergunta. Muito bom, que nós estamos tendo muita confusão hoje com relação a isso. Então, vamos lá. Intolerância à lactose é uma doença. Alergia à proteína do leite, também chamada de APLV, é outra doença. A intolerância à lactose, o indivíduo tem uma dificuldade de quebrar a lactose. Ela é um açúcar, na realidade, muito grande para ser digerido e absorvido pelo trato gastrointestinal. Então, como é muito grande, precisa de uma enzima chamada lactase, que é como se fosse uma tesourinha, e ela vai lá e quebra esse açúcar, a molécula de açúcar que está grande. E aí ocorre o quê? A absorção quando essa molécula está quebrada. No caso dos pacientes intolerantes, o que ocorre? Não tem essa quebra. Então, essa molécula fica inteira e como ela fica inteira ali no trato gastrointestinal, ela fica produzindo gás. E aí gera o aumento da barriga, distensão abdominal, gera flatulência, muito pum, gera diarreia, um desconforto gástrico e uma dor muito grande. São esses os sintomas da intolerância. Dor, muito pum, arroto. Isso. E diarreia. E diarreia e dor, né? E dor abdominal. Dor na barriga. São esses os sintomas. Apenas isto, restrito a isso. Certo. E ela não tem chance de levar à morte, a óbito. Não. Alergia à proteína do leite, não. Alergia à Agora, proteína do leite... alergia é outra coisa. É outra coisa, é outra doença. Se descobre logo em criança? Sim. Nós temos que classificar esse tipo de alergia à proteína do leite. Nós temos duas famílias, vamos dizer assim. Uma que nós chamamos de não IgE mediada, que o que significa isso? São sintomas gástricos, ou seja, sangue e muco nas fezes. Tem diarreia? Também tem. Tem distensão abdominal? Também pode ter. Mas, obrigatoriamente, tem sangue e muco nas fezes. Sangue e muco nas fezes. Sangue e muco nas fezes do bebê. Então, aquele bebezinho que está bastante irritado, choroso nas mamadas, aquele bebê que não consegue ir ao seio da mãe, que evita o seio materno, né? E tem perda de peso importante associado a sangue e muco nas fezes. Fezes escuras. As fezes ficam negras, parece o açaí ou não? Não necessariamente. Não. E isso é importante porque, geralmente, as fezes negras, quando nós vamos fazer a pesquisa do sangue oculto nas fezes, aí dá positivo. Certo. Né? No caso da alergia à proteína do leite, não. Você vai ver, a mãe vai abrir a fralda e vai ver o sangue vivo nas fezes. Então, se alguém, ou em qualquer momento, pediram e orientaram, ou então pediram para você, mãe, excluir da sua dieta e da dieta do bebê leite e derivados por conta de um exame de sangue oculto nas fezes,
esqueça, procure um especialista. Porque o sangue oculto nas fezes não dá diagnóstico de alergia à proteína do leite. Não dá. Isso é fantástico. O sangue tem que estar vivo. Tem que estar vivo. Tem vai que tá abrir vivo. a fralda, como você falou. E vai ver. E vai ver sangue na fralda. E vai ver sangue na fralda. Junto com as fezes. Junto com as fezes. Fantástico, E muco isso também. Muco tá? também, que é um catarro, É né? um catarro, Um isso, catarro. justamente. Mas só o catarro, sozinho, também não dá diagnóstico. Certo. Então, nós temos que ter todos esses sintomas juntos, associados. Certo. Nem só um para poder diagnosticar. Certo. Só aquele? Não. Porque nós estamos pegando muitos pacientes assim. Não, só está com catarro nas fezes e já diz que é alergia à proteína do leite e não é. Eu tenho tanta coisa para te perguntar de alergia. Eu estou até preocupado com o tempo. Não acho que esse fique programa preocupada. vai ser repetido depois. Mas olha só, Vanessa, nós temos mais hoje alergias alimentares ou aquelas clássicas que todo mundo falava, ao gato, ao pele do cachorro, ao ácaro, a poeira, ao cheiro da tinta. Essa coisa ainda existe, ao cheiro do perfume, ou são mais alimentares hoje? Existe, as duas existem, depende dos sintomas que o paciente tem. Tudo isso que eu falei existe? Tudo então. isso existe, tudo isso gera sintomas. Então, se é um paciente que está apresentando rinite, ou seja, sintomas de coceira nasal, aquela coriza, o tempo inteiro o nariz escorrendo, como se fosse uma torneirinha aberta, né? Espirros constantes, aí está mais relacionado com os aeroalérgenos, ou seja, a poeira... Aeroalérgicos é ótimo. Aeroalérgenos, poeira, mofo, umidade... Então, comum tá mais aqui na nossa região por extremamente comum por conta da nossa umidade, principalmente o mofo, né? Então, o fungo, que geralmente dá. E aí, a gente também pode ter as alergias respiratórias manifestadas através da asma, que também pode ser... uma pergunta que eu ia te fazer. Asma é sempre alérgico? Não. A asma nem sempre é alérgica. Nem sempre. Nem sempre. Existem algumas asmas sim alérgicas que são como fatores desencadeantes, ou seja, elas têm zonas de gatilho. E aí, esse pelo do cão, esse pelo do gato, o mofo, a poeira pode desencadear, sim, sintomas de crise asmática. Mas não é só isso que pode causar. Você pode ter asma sem natureza alérgica, é isso? Sim, as asmas ocupacionais, né, ligado ao trabalho do indivíduo. Certo. E a asma por si só, né, como doença genética mesmo que existe. Broncoespasmo alérgico. Sem ser alérgico. Sem ser alérgico. Sim. Certo. Outra pergunta, a gente falou tanto de adrenalina ainda agora e ficou na minha cabeça. O corticoide, já que não tem adrenalina, ajuda na hora da emergência de uma alergia? Ele ajuda ao que a gente chama de resposta bifásica. Porque nós sabemos que o choque anafilático tem a primeira fase e ele pode depois ter uma segunda fase. Certo. Então, nessa segunda fase, o uso do corticoide ele é usado para diminuir a chance de ter uma segunda reação. Mas ele não vai salvar vida. Eu previno com o corticoide, é isso? Não. Mais ou menos isso, não. Diminui a chance de ter uma reação bifásica, uma reação bifásica. Posterior, né? Quer dizer, o medicamento mesmo é a adrenalina. É a adrenalina. Eu faço cateterismo de coração há 38 anos. A alergia dessa de placa, coceira, vermelhidão, a gente usa o contraste que é a base de iodo. E eu estou falando cateterismo porque com a longevidade todo mundo já vai fazer entendeu? Então, o que é que acontece? Mensalmente, a gente até pega alguém que teve uma coceirinha a mais. Edema de glote, eu tive um caso. Em 62 mil exames, um caso. Né? Aqui em Belém, que, graças a Deus, a gente entubou e deu até para terminar o exame na época. Isso já faz uns 20 anos. Então, mas eu mexo com iodo. O iodo provoca alergia. Eu tenho uma maneira de evitar, de saber se a pessoa vai ser alérgica, mesmo andando no alergista, hoje, né? Antigamente eu não tinha um alergista que tomasse conta dessa parte. Existe uma maneira de eu saber? Existe, mas nem todo paciente que
não apresenta, nunca apresentou nenhum tipo de reação adversa a qualquer tipo de remédio, né? Medicamento, ele não tem indicação formal de ir procurar um especialista antes de qualquer procedimento, seja ele com contraste ou sem contraste, ou um procedimento cirúrgico mesmo. Por quê? Porque nós não temos um teste que vá dar o diagnóstico de todas as alergias a drogas, a medicamentos. Certo. Aquele paciente que então, tem... não tem um exame... Não tem um exame que me diga que eu posso ser alérgico. Assim, geralzão. Geralzão, não. Não. Ele vai muito específico, ou seja, depende do paciente. Certo. Se é um paciente que já tem um histórico de uma reação adversa anterior aos principais medicamentos que são causadores de alergia, causadores de reações, certo. né? São dipirona, AS e os anti-inflamatórios não hormonais. Então tá. Esses são os principais. Para bem aqui, que eu tenho que fazer o intervalo, mas a gente vai voltar no AAS, tá? E os anti-inflamatórios não hormonais. Um instantinho só que a gente já volta, tá? Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.